Eu gostaria de apresentar um lugar para vocês. É um país com alguns milhões de habitantes, localizado bem, não vou dizer ainda. O seu nome? Eu vou chamá-lo de País X e adiantar apenas que ele é mais conhecido como o melhor país no combate à pandemia de coronavírus. Foi na pandemia de Covid que os países perceberam que quanto mais o ser humano se aproxima da natureza, cada vez mais doenças saltam de animais para a humanidade e que novas pandemias serão inevitáveis se alguns hábitos não mudarem. Mas o mundo também aprendeu que alguns países estavam mais preparados para pandemias do que outros. E é por isso que nós vamos falar do País X e do seu grande exemplo para o mundo. O País X sempre valorizou a ciência. No fim da Segunda Guerra Mundial, quando seus governantes perceberam o estrago das bombas atômicas e o quão atrasado o país estava em relação às grandes potências do mundo, esse país tomou a sua primeira decisão, que mudaria toda a história. Ele investiu em educação, valorizando a carreira dos professores e deu tecnologia para as escolas básicas se tornarem verdadeiras fábricas de talentos para as universidades. O País X acompanhou de perto o fenômeno da inovação tecnológica dos Estados Unidos e o seu grande investimento em ciência e tecnologia, que foram responsáveis por toda a criação de uma indústria aeroespacial, automotiva e uma que poderia ser bem útil em uma pandemia, a indústria de biotecnologia. Aprendendo com as maiores nações do mundo, o País X investiu grande parte do seu PIB em ciência e tecnologia, permitindo com que as universidades fossem grandes geradoras de conhecimento e capazes de interagir com empresas, colocando uma série de tecnologias de ponta no mercado. E no País X, a sociedade aprendeu a valorizar os cientistas, depois que alguns deles foram ganhadores do Prêmio Nobel e se tornaram grandes divulgadores de ciência. Mas o que realmente fez toda a diferença no combate à pandemia foram decisões que vieram sendo tomadas desde o início dos anos 2000. Somada a essa valorização da ciência, houve o avanço da biotecnologia. Várias infraestruturas para o desenvolvimento de remédios e vacinas foram criadas. Com o apoio do governo, que sempre prezou pela soberania nessa área estratégica, a biotecnologia, algumas empresas farmacêuticas surgiram no país, empresas nacionais. Outras estrangeiras resolveram instalar filiais de pesquisa e desenvolvimento nessas terras tão prósperas e favoráveis à pesquisa científica. O País X também construiu um grande centro de pesquisas com animais e fez muita propaganda para que a população entendesse a função desse instituto e também para que mesmo os ativistas mais ferrenhos pelos direitos dos animais entendessem que a pesquisa científica, seja ela com beagles, camundongos ou até macacos, era importante para o progresso da nação. Esse centro de pesquisas se tornaria, anos mais tarde, um grande centro de testes pré-clínicos para remédios e vacinas. Nesse parque, fruto de uma parceria público-privada, também foi criado um grande hospital destinado a fazer testes de fase 1, 2 e 3, aqueles famosos testes clínicos tão importantes para o desenvolvimento de vacinas e remédios, caso algum vírus surgisse por aí e se tornasse pandêmico. E esse país seguiu investindo em ciência e tecnologia por quase uma década, desenvolvendo todo um ecossistema de biotecnologia, até que, em dezembro de 2019, começaram a surgir estranhos casos de uma pneumonia de causa desconhecida em uma cidade chamada Wuhan, na China. Era um novo coronavírus. O País X, bastante preocupado com o potencial desse novo coronavírus se espalhar, iniciou o investimento em um programa que unia especialistas de várias universidades para sequenciar qualquer amostra de alguém que apresentasse sintomas da pneumonia. Nesse momento, surgia um sistema de vigilância genômica. Em qualquer sinal do coronavírus no território do País X, ele já saberia que o vírus está ali circulando e também se existe alguma mutação preocupante nesse vírus. Ele também reforçou o controle nas fronteiras de forma rigorosa. Primeiro, ele bloqueou qualquer voo de países que sabidamente já tinham registrado casos de coronavírus no mundo. E talvez a medida que tenha feito a maior diferença foi que ele impôs uma quarentena obrigatória em hotéis selecionados e capacitados para receber pessoas possivelmente infectadas. Essas pessoas que chegavam do exterior, mesmo sendo habitantes do país, eram obrigadas a ficar 14 dias em quarentena e a fazer 2 testes de PCR nesse período para garantir que elas não tinham o vírus. Se desse positivo, essa pessoa receberia a orientação de uma equipe médica e ficaria em observação até que resolvesse completamente a doença. Mesmo com todas essas medidas restritivas, o País X detectou o primeiro caso de coronavírus. E o ministro da Saúde fez questão de mencionar que era um dia histórico e muito importante.
era o lançamento de uma campanha de mobilização nacional, em que todos os agentes de saúde que já faziam o trabalho de ir de casa em casa procurando focos do mosquito da dengue, agora fariam uma checagem de temperatura e entrevista com os moradores, na tentativa de rastrear e isolar qualquer caso suspeito de coronavírus. Para ajudar nessa tarefa, o governo abriu um edital para que 1 milhão de voluntários se disponibilizassem com o apoio de ONGs para o trabalho de rastreio e isolamento de contatos. E por incrível que pareça, ele conseguiu. Qualquer caso suspeito seria rapidamente isolado e orientado para que ficasse em casa. E todas essas medidas atrasaram significativamente o avanço do coronavírus no país X, enquanto o mundo sofria com a doença. Quando o país X atingiu 100 casos, foi o estopim para um lockdown nacional. Não houve qualquer resistência ao uso de máscaras ou qualquer falsa esperança colocada sobre medicamentos milagrosos. A população estava preparada para passar um mês em casa, porque todos os dias o ministro da Saúde alertava que o uso de máscara era importante e que a Covid era uma doença séria. O grande diferencial foi quando o líder da nação, um presidente com certa popularidade, uniu o país em um anúncio na televisão dizendo que a Covid seria uma ameaça passageira, mas que ela seria sim vencida e dependia da contribuição individual de cada habitante do país X. Para isso, ele havia preparado um auxílio a todos os habitantes que não podiam trabalhar, para que ficassem durante todo o mês em casa. E estipulou uma multa se as pessoas se afastassem mais do que 1 quilômetro de casa ou se saíssem sem necessidade ou sem máscara. Foi um período difícil, mas quando a onda de Covid passou, houve um novo anúncio de que a população havia feito a sua parte e que a vida poderia voltar ao normal. E foi assim, gente, durante muitos meses, com idas e vindas, novos lockdowns quando os casos saíam do controle. Mas o mais importante que aconteceu no país X, segundo especialistas, foi a forte liderança do Ministério da Saúde, que coordenou ações nacionais de fechamento e reabertura e estipulou protocolos rígidos e sérios, sempre mostrando a realidade da Covid e não deixando a população desamparada. Essa liderança coordenou as ações locais de municípios e estados. E apesar do governo ter se endividado com os auxílios à população, ele sabia que os países que vencessem a Covid primeiro teriam suas economias revigoradas, enquanto outros países estariam tentando vencer a pandemia. Até que vieram vacinas. O país X, por ter toda aquela estrutura preparada para fazer testes de fase 1, 2, 3, além dos testes em animais, participou de pelo menos 4 testes de vacinas e, com isso, garantiu boa parte das doses suficientes para vacinar a sua população. Mas ele fez questão também de entrar em um consórcio da OMS para garantir mais vacinas, além de comprar mais doses além da necessidade, porque ele sabia que vacinas seriam insumos escassos no mundo e que, no caminho, podem ocorrer perdas e, eventualmente, até o aparecimento de variantes que podem escapar das vacinas já compradas. Mas, de novo, o grande diferencial foi a liderança e a comunicação clara de que vacinas são seguras e que não são decisão individual, mas sim coletiva, porque só quando se atinge uma cobertura vacinal da população é que o país pode sonhar com o fim do coronavírus. E isso aconteceu ainda em 2021. O país X conseguiu eliminar o coronavírus do seu território. E mesmo assim manteve as medidas de fechamento de fronteiras, vigilância genômica e rastreamento de contatos para evitar que qualquer surto de variantes que escapassem das vacinas fizesse o país entrar novamente em lockdown. Foram quase 2 anos de combate à pandemia no país X, anos muito difíceis. Mas depois da vitória, o país pôde prosperar, a economia voltou a crescer e ele se tornou uma das maiores potências mundiais em biotecnologia, exportando remédios e vacinas para todo o mundo, além de exportar conhecimento e cientistas, o que o fez acumular boas parcerias pelo planeta. E é assim que o investimento em ciência e tecnologia e a valorização desse conhecimento pode levar um país a resolver uma crise. Quer saber qual é o país X? Bom, ele é o país perfeito. O país X é uma junção das principais medidas tomadas pelos 6 melhores países no combate à pandemia do coronavírus. Esse ranking foi criado pelo Instituto Lowy da Austrália, que avaliou as respostas de 98 países contra a Covid, através de resultados como o número de mortes, o número de casos e testes realizados. Independente da metodologia usada, pode parecer surreal ou até mesmo brincadeira que algumas medidas citadas nesse vídeo tenham sido tomadas em algum lugar do mundo.
mas elas foram. Seja o fortíssimo investimento em ciência e tecnologia realizado pela Austrália no pós-guerra, um investimento em vigilância genômica na Nova Zelândia, a quarentena obrigatória de 14 dias, também feita na Austrália, o caso dos 1 milhão de agentes de saúde voluntários na Tailândia, o lockdown e as medidas coordenadas de forma nacional que transformaram Ruanda no melhor exemplo de combate ao coronavírus na África, ou mesmo a resposta do rastreio e isolamento de casos que ficaram famosas no Vietnã e em vários outros países que estão no topo desse ranking. Não é à toa que o Brasil está em último lugar. As escolhas que os nossos governantes vêm tomando há décadas, e especificamente nessa pandemia, estão nos colocando em um lugar de fragilidade extrema na crise do coronavírus. Imagina se o Brasil passa a exportar variantes que escapam das vacinas aplicadas no mundo. Qual seria a reação internacional? Fechar fronteiras? Sanções econômicas? Que tipo de impactos uma pandemia que já ceifou mais de 250 mil vidas pode ter sobre a economia de uma nação com milhões de desempregados? O investimento em ciência e tecnologia pode fazer a diferença, mas o que realmente importa é a sua valorização. É a perpetuação de uma política de Estado que valorize ciência e tecnologia. Não é mera coincidência que a descrição do país X, infelizmente, por várias vezes, seja exatamente o contrário do que o Brasil fez. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no Olá Ciência e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!